pessoal, dando sequência na nossa série de vídeos sobre o ADIM Economática, trago para vocês hoje a fórmula EcoBenchmark. Através dessa fórmula nós conseguimos criar benchmarks dentro aqui do Excel, onde ele irá replicar o retorno de um ativo utilizado como base. Esse ativo pode ser qualquer ativo que nós tenhamos lá na nossa base de dados do Economática, e adicionar um fator escolhido pelo próprio usuário. Uma vez criada a fórmula EcoBenchmark, nós conseguimos trazer, apontando para essa fórmula, séries históricas, cálculos de retorno, séries comparativas e também gráficos com o desempenho destes benchmarks. Então vamos aos exemplos. Vamos replicar aqui dois benchmarks, um de renda variável, onde eu vou criar um ativo que replica o desempenho do índice Bovespa mais 6% ao ano, e um de renda fixa, onde esse ativo vai replicar 130% do desempenho do CDI. Para isso eu vou digitar a fórmula EcoBenchmark e vou abrir aqui a caixa de função do Excel, que irá nos auxiliar na parametrização dessa fórmula. Então aqui eu tenho 4 inputs para parametrizar essa fórmula. O primeiro é qual o ativo eu quero utilizar como base. Então aqui no nosso exemplo eu vou digitar IBOV. O segundo atributo é o tipo de operação que eu quero realizar em cima do ativo que eu selecionei. Tenho dois tipos de input. A para adicionar um fator, ou seja, IBOV mais 6%, ou M para multiplicar por um fator. No caso, aqui do 130% do CDI. Então aqui no exemplo eu vou adicionar um fator, então coloco A e justamente digito o fator que eu quero adicionar. No caso aqui, 6. Não preciso apontar o símbolo de percentual. E no campo Name, basta eu colocar o nome deste benchmark que nós estamos criando. Então, IBOV mais 6%. E dou OK. Então aqui nessa célula está criada a nossa fórmula EcoBenchmark com um ativo que irá replicar o IBOV mais 6% ao ano. Da mesma forma, vamos criar então um benchmark de renda fixa utilizando o CDI como base. Digito a fórmula EcoBenchmark, abro a caixa de função e vamos parametrizar a fórmula. O ativo agora vai ser o CDI acumulado. E agora o tipo de operação eu vou querer multiplicar por um fator. Então coloco um M para multiplicar e somente digito o fator aqui embaixo. Então 130%. Novamente, não preciso colocar o símbolo de percentual. E o nome é justamente o nome que eu quero dar para esse benchmark. 130% CDI. Então OK. E aqui também, nesta célula, temos a fórmula EcoBenchmark já parametrizada. Uma vez criadas as fórmulas, aqui nessas duas células, nós podemos trazer, como dado como exemplo, séries históricas, cálculos, entre outros atributos. Então aqui nessa mesma planilha, eu trouxe alguns cálculos de exemplo. Então aqui nesse primeiro momento, um cálculo de retorno através da fórmula economática, onde eu seleciono o índice Bovespa, o próprio CDI, e aqui nas células de baixo eu aponto os benchmarks que nós criamos. Então aqui eu consigo calcular o retorno de cada ativo que eu utilizei como base e também os benchmarks criados. Lembrando que para apontar os benchmarks criados na fórmula economática, nós temos que trazer então a fórmula que nós criamos. Então sempre apontando para a célula que foi criada a fórmula. E da mesma forma trouxe aqui uma série histórica, neste primeiro momento, comparando o próprio IBOV com o benchmark criado, IBOV mais 6%, então nós conseguimos ver o desempenho dele no decorrer do tempo. E aqui, a mesma série histórica, só que utilizando o CDI e o ativo criado de 130% do CDI, conseguimos ver então o desempenho deles ao longo do tempo. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Muito obrigado e até a próxima aula.